Jesus versus o sistema de morte. Jesus não se fez de surdo diante dos gritos dos menos favorecidos. Não fez de contas que não via os sofrimentos dos pobres e muito menos ficou calado ante a situação de morte em que a maioria da população de seu povo vivia. Ele denunciou os causadores de tanto ais, ou seja, o sistema político, social, econômico e religioso. Com sua denúncia, mostrava que o poder, o amor ao dinheiro e até o uso do nome de Deus podiam e podem causar grandes males às pessoas. Até o uso do nome de Deus? Sim, quando é utilizado para deixar as pessoas no conformismo, como se aquela situação em que estão vivendo fosse da vontade divina. Como, por exemplo, aquele cego, naquela passagem de João 9, do 1 ao 38, que representava os que viviam não conforme o querer de Deus, contudo estavam numa situação de cegueira, pois ainda vigorava o dogma da retribuição. Este afirmava que se alguém está sofrendo é porque é pecador, pecadora. Daí a pergunta dos discípulos a Jesus sobre o cego: Rabi, quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram seus pais? João 9, versículo 2. Este dogma não permitia que os que estavam sofrendo enxergassem e buscassem soluções. Porém, a resposta de Jesus revelou que ele reprovava tal dogma. Não foi ele que pecou, nem seus pais. João 9, versículo 3. Destarte fazia o povo sofrido, ou seja, cego em enxergar, que não devia se conformar, mas buscar as causas e soluções para seus sofrimentos. O que levava Jesus de Nazaré a denunciar que os males que afligiam os pobres não vinham de Deus era a certeza de que este Deus é Deus libertador. A teologia do êxodo, que nitidamente revela que Deus vê a aflição do povo e não fica parado, mas desce para libertá-lo. Êxodo 3, do 7 a 8, foi por Jesus acolhida, vivida e proclamada por palavras e ações. Jesus de Nazaré sabia perfeitamente que para Deus realizar a libertação era necessária a colaboração de pessoas, como por exemplo de Moisés, isso 3, versículo 10. Assim, ele se colocou como instrumento por onde Deus podia agir. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Abrindo o rolo, ele encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, o entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Jesus então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, do 17 ao 21. Também enviou discípulos como instrumentos de Deus libertador. Vão
Eis que envio vocês como ovelhas no meio de lobos, e em qualquer cidade onde entrarem e forem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e lhes digam: o reino de Deus está próximo de vocês. Lucas 10, versículos 3, depois versículo 8 ao versículo 9. Ao denunciar os causadores de sofrimento de muitos dentre o povo, e ao anunciar o reino de Deus, que vai contra os interesses dos poderosos, que comanda o sistema citado acima, Jesus se torna persona não grata, ou seja, pessoa não agradável, e acaba sendo morto numa cruz. Marcos 15, do 1 ao 37, Mateus 27, de 1 ao 56, Lucas 23, de 1 ao 49, e João 18, do 1 ao 19, tudo, e depois versículo 30, onde aí diz: tudo acabado, é uma pergunta. Vitória dos que sugavam a vida da maioria da população? Outra pergunta que fazemos. Os sistemas que maltratavam os pequenos mostrou o que de melhor podia fazer: matar. Apesar de mais de 2000 anos, ele pode ter mudado em algum aspecto, porém, continua a ceifar a vida daqueles e daquelas que o denunciam e procuram levar os pequenos a terem consciência de que podem ter vidas dignas, que o digam o pastor Luther Martin King, Dom Oscar Romero, a irmã Dorothy Stan, Margarida Alves, Padre Ezequiel Ramin, Marielle, etc. Estes e estas tiveram o mesmo fim de Jesus, foram silenciados. Voltando às interrogações, tudo acabado? Vitória dos que sugavam a vida da maioria da população? Não. O Deus anunciado por Jesus de Nazaré era e é de fato o Deus vivo e não ídolo. Ele não comunga com nenhum sistema que pratica injustiças e projetos de morte. Portanto, o sistema não teve a última palavra ao matar numa cruz Jesus, que o desmascarava, pois a este Jesus Deus ressuscitou. Atos 2:32. E Jesus ressuscitado apareceu aos seus, João 20, versículo 14 ao 16, depois versículo 19 ao 29. E estes o anunciaram como aquele que de fato fora constituído por Deus como o Senhor e Cristo. Atos 2:36. Quem hoje proclama Jesus deve saber que este enfrentou um sistema que matava. E se quiser realmente segui-lo, deve fazer o mesmo. Infelizmente, o que vem acontecendo, há exceções, é que se tem anunciado apenas o Jesus ressuscitado, ou seja, o glorioso, esquecendo-se antes da ressurreição, teve a crucificação. E esta foi consequência da sua vida em defesa dos injustiçados, da denúncia ao sistema, do anúncio do reino de Deus, de sua obediência ao Pai até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 9. Por isso, é indispensável o anúncio também do Cristo crucificado. Conferir 1 Coríntios 1, 23. Para não se perder um ponto importantíssimo da vida de Jesus, que foi combatido, mas não vencido, de modo que isso dará força a todos e todas que seguem-no. Que Deus de Jesus de Nazaré, que ressuscitou Jesus, que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, nos dê essa força de profeta e de profetas, de profetisas, que anunciam e denunciam. E que a paz de Nazareno esteja com a gente. Amém. Até um próximo vídeo.